Gente de paz e bem, gente de 247, alegria grande da gente estar junto. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, 5 horas da tarde, ao vivo. Mas o momento em que você está assistindo pode ser ainda hoje, de noite, de madrugada, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Seja muito bem chegado, muito bem chegada, muito bem acolhido e acolhida, no momento em que você estiver se juntando a nós nesta conversa, no Retalhos da Nossa História, de número 16. Já são 16 encontros desse curso do Lula, curso do presidente Lula, curso que o presidente Lula pediu para nós, depois do curso de Belo Monte e Canudos, que mergulhássemos na história do povo brasileiro. Como toda segunda-feira, quem está aqui para dar aula para nós, e a classe já está reunida, já tem bastante gente dentro da classe, é o professor Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, alegria grande da gente estar junto agora de novo, né? Eu aqui em Bertioga, você em Maceió, mas nesse sábado abraçamos, né, carne e osso lá no encontro do 247 em Recife. É bom a gente estar junto. Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. E realmente foi uma satisfação muito grande revê-lo pessoalmente. Depois de mais de 10 anos, 12, 13, já nem sabia quantos anos eram, né? Mas, enfim, foi uma satisfação muito grande encontrá-lo e, junto a isso, a satisfação de participar de um momento fundamental da história do Brasil 247, que foi um encontro regional de assinantes em Recife, então, no sábado passado, dia 29. Então, e perceber a importância que este trabalho tem na mobilização em prol da democracia, Lula livre, nesse momento em que a gente precisa regimentar forças, né, para combater o bom combate, como se diz na Bíblia, né, nesse contexto em que as forças da direita reforçam a sua truculência verbal e não só, né? Você se lembra ali quando já ao final houve a comunicação de que um militante das causas dos direitos humanos apareceu, depois de ter sumido, aparece assassinado, e aí as forças do aparato repressivo tratam de dizer que não foi nada, que foi um assassinato comum, né? Então, o momento exige muita determinação, muita decisão, e o encontro de sábado foi um marco, né, nesse sentido. Repito, foi um prazer muito grande ter participado dessa oportunidade, mesmo que só na parte da tarde, e eu expresso isso em meu nome, de Tassiana, dos meus sogros, da minha cunhada. Foi realmente um momento muito especial, e de poder abraçá-lo. Legal, foi muito hoje. E agora vamos adiante. Vamos embora. Não, foi muito legal mesmo. Esse episódio a que o Pedro faz referência foi algo que impactou a gente muito fortemente durante o encontro. Para quem não sabe, o 247 está promovendo uma série de encontros. Todo mês tem um encontro de membros e assinantes do 247 em algum lugar do Brasil. Já houve em São Paulo, em Porto Alegre e este agora no sábado em Recife. Estão programados já os próximos, que serão em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Salvador, ou Salvador e Rio de Janeiro. Então, vai ter encontro de membros assinantes do 247 no país inteiro. E teve um grande impacto lá. A notícia, enquanto a gente estava reunido, chegou a notícia primeiro do desaparecimento e finalmente, no final do encontro, no final da tarde, a triste confirmação do assassinato do professor Sandro Cipriano, um jovem, né, um ativista militante da causa LGBT, muito importante, não só em Pernambuco, mas no Brasil, um nome de repercussão nacional, e ele estava desaparecido desde a última quinta-feira e foi encontrado morto em um sítio na zona rural de Pombos, né, na zona da Mata de Pernambuco, que é a cidade dele. Uma tristeza mesmo, foi um momento de grande tristeza lá no nosso encontro. Mas, bem, o Pedro foi muito especialmente bom.
a palestra do Pedro, a fala do Pedro sobre Lula na história do Brasil foi, com certeza, um dos pontos altos do encontro do 247 em Pernambuco. Foi tão impactante, tão densa, tão relevante, que na volta eu resolvi, então, nesta segunda-feira, o Paz e Bem desta segunda-feira foi exatamente a conversa, né, na verdade, a palestra, a curta aula que o Pedro deu sobre como Lula vê a história do Brasil e como a história do Brasil vê Lula. Quem não assistiu ainda, assista, é o Paz e Bem, número 221, desta segunda-feira. Foi muito, muito impactante, realmente um encontro muito carinhoso. Foi um encontro do 247 barra Paz e Bem, porque teve esse caráter, muita gente, a imensa maioria das pessoas que estavam lá, Pedro, vieram procurar, dizendo que assistem o Paz e Bem, que fazem parte. Eu fui muito agraciado, muitos presentes, muita coisa afetiva. Olha aqui, ó, que eu ganhei esse santíssimo aqui com o Paz e Bem. Né? Olha aí, maravilha. Olha, ganhei esse santíssimo com o Paz e Bem. Aquele Lula Livre, eu não tinha um Lula Livre ainda aqui no escritório, agora tenho esse botão do Lula Livre. Ali mais em cima, a Frei Damião, que o Aquiles, do 247, trouxe para mim, lá de Urucuri, a terra dele. Bom, tudo muito, muito especial. Então, nosso tema hoje é a Revolução, a Revolta dos Alfaiates de 1780, que foi, terminou num grande massacre em 1789, ou não, 99. 98. Em 98, 99. Em Salvador, na Bahia. Quero começar saudando, antes da gente entrar, mergulhar no século XVIII, em mais essa revolta do povo brasileiro, saudando quem já está aqui para a nossa conversa, nossa sala de aula muito rica, muito intensa. Já está aqui com a gente a Cecília Leite, lá de Belém do Pará, a Albenira Alexandrina, de Juazeiro, a Neda Barbosa, de Campo Grande, a Fátima Tramotim, de Turvo, Santa Catarina, o querido reverendo Eduardo Henrique, lá de Recife, que estava no encontro do 247, a gente, né, nós três estivemos juntos, depois fui a celebração. Abraço, Henrique. Eduardo Henrique, abraço. É isso aí. Vou dar um abraço particular a ele, já que pude conhecê-lo pessoalmente no sábado. No domingo fui à celebração lá na paróquia anglicana de Recife, Olinda, muito bom. A Selma Gouveia mandando também a saudação, Carlos Dias, de Brasília, a Sandra Altava, de Biúna, impressionante, é o Brasil inteiro mesmo aqui. A Regina Parenza, o César Barros, de Vila Velha, no Espírito Santo, Cândida Fortes, Doraci Barbieri, do Rio de Janeiro, a Silvânia Ferreira mandando um grande abraço, a Greta Thunberg, Brasil, muita gente, o Sérgio Neres, de Goiânia, Meire Marques, Glaucia Almeida, lá do Recife, Lourdinha Castro, o José Fernandes, a Bárbara Ferreira da Silva, Zenaide Virgínia, Deise Ribeiro, lá de Belém do Pará também, Leonardo Fitibal de Torga, uma liderança dos espíritas progressistas do país, o que lhe disse o Glécio Tavares. Bom, e o Glécio dizendo aqui que está indo lá para a Praça da República para dar o boa noite, presidente Lula, que acontece agora em São Paulo. Toda semana tem, acho que segunda, quarta e sexta tem boa noite, presidente Lula, em São Paulo. A Gércia Maria, Robson Clay Lopes, gente, não para, ó, sinta-se todo mundo saudada, porque senão nós não vamos começar a aula. E está na hora de começar a nossa conversa sobre aquela que ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates da Bahia. Um momento muito importante na história da luta do povo brasileiro. Pedro, somos todos seus alunos e alunas. Obrigado mais uma vez, Mauro. Mais uma vez, também a minha saudação a quem nos acompanha nesse percurso pela trajetória, ou pelas trajetórias tão diversas, tão plurais, tão criativas, daquele povo que constitui o que, né, Ariano Suassuna chama de o Brasil Real. Bem, a chamada Revolta dos Alfaiates, ela talvez merecesse um outro nome. Na verdade, foram dados vários nomes. Mas, já que se fala de alfaiates, então talvez seja bom fazer a complementação.
Revolta dos Alfaiates Enforcados. Porque, no fim das contas, por que o nome alfaiate entra na composição do título? Não é porque se tratou de um levante de alfaiates de Salvador, mas o nome se justifica pelo fato de que, em 1799, foram enforcados 4 sujeitos, pardos, negros, 2 soldados e 2 alfaiates. Então, a gente teria que falar de revolta dos alfaiates e soldados enforcados. Porque, na verdade, a gente tem uma organização que envolve muito mais pessoas do que aquelas que efetivamente foram condenadas à execução, né, ao enforcamento e depois, né, as partes dos corpos que foram divididas e espalhadas por vários cantos da cidade de Salvador. Ela foi chamada de sedição. Desculpa, estou olhando para cima aqui, estou tentando ver que um beija-flor invadiu o escritório aqui e está se debatendo, não está conseguindo encontrar a saída. Estou vendo se apagam as luzes aqui. E agora acabou de fazer cocô na minha cabeça também. Está muito nervoso, coitado. Estou vendo se apagam as luzes aqui e acendo lá fora para ver se ele encontra o caminho da saída. Vou só sair para abrir a porta aqui, um minutinho. Ok. Enquanto isso, continuamos aqui a nossa conversa. Vamos lá. Ok. Então, eu dizia, essa revolta também foi chamada de sedição dos mulatos, foi chamada de a conjuração, a corporação dos enteados. Esses nomes diversos dados a esse movimento, eles dizem respeito a sujeitos sociais diversos envolvidos nesta trama. Repito, o foco nos alfaiates tem a ver com o fato de que, ao final da história, 2 alfaiates e 2 soldados, às vezes chamados de pardos, às vezes chamados de negros, foram punidos com a sentença capital, o enforcamento e depois o esquartejamento dos corpos e o espalhamento destas partes por vários cantos da cidade de Salvador. É uma representação pictórica desse enforcamento que será a imagem da capa desse nosso encontro de hoje. E você deve ter feito a alusão, eu chamo a atenção aqui a quem nos acompanha, de que a imagem que você vai justamente disponibilizar, ela é muito interessante porque ela é uma recriação do famoso quadro de Pedro Américo, né, sobre o enforcamento e esquartejamento de Tiradentes. Inclusive, há quem diga, na Bahia houve 4 Tiradentes, porque foram 4 enforcados e esquartejados. Né? E aí, inclusive por conta da proximidade temporal, né, muitas aproximações foram feitas entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração dos Alfaiates. Vamos lembrar que Tiradentes foi preso em 1789, foi esquartejado, enforcado e esquartejado em 1792. Aqui a gente terá a prisão de alguns dos sediciosos em 1798, portanto, apenas 6 anos após a morte de Tiradentes, e o esquartejamento, o enforcamento e esquartejamento desses 4, né, os 2 alfaiates e os 2 soldados, 1 ano depois. Portanto, na mesma década, a última década que fecha o século XVIII e a história do Brasil colônia nesse século do qual a gente tratou aqui em tantas cenas, nos encontros passados.
Inclusive, uma comparação foi feita, ela costuma aparecer em um ou outro comentário que se faz a respeito, né, dando conta de que, diferentemente da Inconfidência Mineira, em que teriam atuado basicamente setores médios da população, ali das chamadas cidades históricas, né, da região das Minas, na conjuração dos alfaiates teriam participado segmentos populares, né? Então, gente simples, gente modesta, né? Mulatos, pardos, negros, eventualmente escravos ou ex-escravos, né? Teriam participado. E nisso se estabeleceria uma diferença, né? entre um movimento e outro, separados no tempo, né, um período muito pequeno. O problema é que, no caso da conjuração dos alfaiates, a articulação ela envolveu segmentos importantes, significativos, mas também muito diferenciados da sociedade baiana, em particular da cidade de Salvador. Desde pessoas muito bem situadas na cena social e política, até outros segmentos mais populares. E nós sabemos o que acontece quando forças que têm interesses tão diversos e que se unificam por um elemento comum que as aproxima, a gente sabe o que acontece, né? Se este objetivo comum é alcançado, a tendência é que depois esses grupos, né, que se uniram por uma causa muito particular, venham a dividir-se, venham a separar-se, venham a, inclusive, confrontar-se uns com os outros. No caso da conjuração dos alfaiates, que acabou não dando certo, porque as forças da repressão elas atuaram com antecedência. Então, neste caso, a divisão entre as forças envolvidas se manifestou antes que acontecesse a eclosão. Grosso modo, os setores da elite que se articularam de alguma maneira no movimento trataram de literalmente tirar o corpo fora e dizer: nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. E o governador, as forças, né, que representavam os interesses coloniais, que não tinha nenhuma vontade de se indispor com esses setores da elite, o governador e as suas forças, o seu aparato repressivo, logo tratou de como que anistiar esses setores que diziam: nós não temos nada a ver com isso. O preço, Mauro e quem nos acompanha, foi que esses setores privilegiados entregassem alguns dos seus escravos. Esse foi o pagamento. Foi a propina para que a repressão não os atingisse. Então, o pagamento foi a entrega de alguns escravos, né, justamente como moeda de troca. Com isso, se tornou possível ao aparato repressivo concentrar a sua ação nos segmentos médios e baixos, vamos chamar assim, da sociedade soteropolitana, buscando efetivamente as pessoas envolvidas neste movimento. Então, repito, não se tratou de uma conspiração dos alfaiates. Se tratou de uma movimentação que envolveu setores diversos da cidade, da região, com interesses diversos, e na medida em que a repressão começou a atuar, houve a divisão. E logo as elites
conseguiram se recompor junto às forças políticas e às forças da própria repressão, o que fez com que esses agentes da repressão concentrassem a sua ação na busca das lideranças populares que estivessem envolvidas e, ao final, no fim das contas, quem vai ser punido com a sentença capital serão esses 2 alfaiates e esses 2 soldados, aos quais a gente já fez aí várias... Sempre na história do Brasil, quem paga o pato, quem é a bucha de canhão, é sempre o povo, né? São os líderes do povo, dos mais pobres do país. Pedro, aproveitar esse parênteses só para dizer, o pessoal estava aqui, várias pessoas falando, o do Beija-Flor, ele conseguiu sair, ótimo, saiu em boa saúde, e dizer que tem muita gente que chegou mesmo, a Gércia Maria de Moreilândia, ela estava lá no encontro do 247, a Coraci Maria de Lima, a Terezinha de Lima de Santa Cruz, de Lima Rosa de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, Maria de Lourdes Olhari de Chapecó, o Geraldo Cristino de Assunção, de Betim, Minas Gerais, a Maria Emília de Vitória, no Espírito Santo, Robson Clay Lopes, de Feira de Santana, gente, é o Brasil inteiro, a Catarina Chaves, do Rio de Janeiro, o Confessor, que sempre é um perfil que está sempre aqui com a gente, a Betânia Rocha, olha aqui, ela dizendo assim, ela estava também no encontro, Betânia, muito bom a gente estar junto. Meu painho foi alfaiate também, e se foi no dia 21 do mês passado. A Márcia Almeida, o Benedito Hilder, a Elisa Mendonça, ela dizendo aqui, vai enriquecer, Mauro, o passarinho cagando em cima é ótimo sinal, fora o medo do coitado, ele foi embora. Obrigado pelo bom voto, Elisa, gostei. A Genildes Inácio dos Santos, aqui uma presença muito especial da Ivone Lula Livre, Nobel da Paz. A Ivone foi uma presença fundamental na organização do encontro, ela é uma protagonista da comunidade 247, do encontro na Recife, muito generosa, acolheu a gente, pegou a gente no aeroporto, ganhei bolo de rolo dela, a Ivone foi fantástico mesmo, fantástico. A Terezinha Aparecida dos Santos, lá de Curitiba, a Maria Paula Leal, a Deise Ferrarini, gente, não para de chegar gente nessa nossa conversa hoje, Pedro, muito, muito legal mesmo, não vai dar para falar de todo mundo, mas sinta-se todo mundo saudado. Então, você estava dizendo disso, né? Como no final daquela frente ampla de rebelião contra o domínio português, sobrou na hora da repressão, sobraram os pobres, né? Os lascados de sempre. Pois é, o que permitiu, por exemplo, a um historiador do século XIX, sobrenome Van Hagen, que é considerado o pai da historiografia brasileira, ele dizer, bem, ali houve uma conspiração socialista. Pense só. Isso ali por volta de 1850, 1860, quando ele escreve a sua obra História do Brasil. Então, uma conspiração socialista, essa é uma expressão entre aspas, que o Van Hagen utilizou para designar essa conjuração. Ele vai dizer, quem a fez foram homens de ínfima qualidade. Esse fulano é um fulano da elite, ele tinha título de barão, etc. E ele escreve a história claramente na perspectiva do projeto da elite dominante, antes colonial e agora imperial, quer dizer, no tempo em que ele se põe a escrever. Então, essa conjuração, vai dizer ele, foi habilmente abortada pelas autoridades régias. Então, ele festeja que essa mobilização, que ele entende ser uma mobilização popular, ou seja, uma mobilização feita por homens, repito, de ínfima qualidade, não tenha chegado a bom termo. Um outro historiador também se pronuncia a respeito dessa conjuração, mas, repito, dessa conjuração devidamente limitada, no seu formato, a um levante de pessoas do povo. Então, ele vai dizer, o que fez essa revolta foram
conciliábulos, compostos das fezes da população baiana. Olha a expressão que ele utiliza. Sem bases determinadas, reunidos em um lugar público e terminando em um botequim. Ou seja, na medida em que, espero fazer-me entender, na medida em que o aparato repressor atuante lá para debelar a conjuração, ele recortou, né, e com isso definiu o eixo da sua atuação, né, de ir atrás de sediciosos, prender, condenar e, ao final, julgar e condenar, né, e executar a condenação definida. Então, isso permitiu que a elite, e inclusive a historiografia, fizessem a caricatura dessa movimentação, fazendo com que a elite escapasse do seu envolvimento, né? E o movimento, então, pudesse ser, repito, caricaturizado como uma sublevação, por exemplo, de mulatos, uma sedição de mulatos, com que o evento veio a ser conhecido, de acordo com alguns que se pronunciaram a respeito. Agora, interessante também, você mencionou no sábado, lá em sua palestra no Recife, Pedro, a acusação que se fez a conselheiro e aos conselheiristas de serem comunistas, aqui de serem socialistas. Portanto, a partir ali da virada do século XVIII para o XIX, todo o século XIX, XX e agora XXI, toda vez que há um levantar do povo brasileiro, uma reivindicação mais aguda do povo brasileiro, tome, é comunista. Exatamente. Eu penso que essa é uma história que está para ser feita. A história da utilização de categorias como socialismo e comunismo para criar um estigma sobre uma dada mobilização social, uma mobilização popular, um levante, uma articulação da gente do que Suassuna chama de Brasil Real. Acho que essa é uma história para ser para ser contada ainda, porque não se entra no mérito. É socialismo, mas o que é? Não importa. A palavra socialismo ela já serve para estabelecer o estigma. Né? O conselheiro, né, você citou, e a gente efetivamente falou disso lá em Recife, o conselheiro é acusado de liderar uma seita cuja doutrina é o comunismo. Provavelmente nem quem acusou, nem o próprio conselheiro saberiam que era comunismo. Né? Mas a palavra serve para fazer a propaganda, para fazer a desqualificação, para fazer o deboche, ou para dizer do perigo que manifestações desse tipo representam. Pedro, uma pergunta. Você falou que o movimento ele é contemporâneo à chamada Inconfidência Mineira, né? Aconteceu poucos anos depois da Inconfidência Mineira. E aí, qual era o foco do movimento, né? Da chamada Revolta dos Alfaiates? Qual era a agenda deles? E em que medida ele dialogava com a agenda, a pauta da Inconfidência Mineira? Então, justamente as pautas eram diferentes. Né? Você tem, eventualmente, um ponto de convergência que é uma insatisfação com a situação de colônia em que o Brasil se encontra. Nesse sentido, você tem parentesco lá com a Inconfidência Mineira também. Mas você, na verdade, está colocando duas questões. Pelo menos eu queria desdobrar aqui a sua fala em duas perspectivas. Porque uma é você pensar que entre os agentes envolvidos na Conjuração Baiana havia interesses diversos. Por exemplo, o trabalho da Patrícia Valim vai acentuar a chamada Corporação dos Enteados. Esse era o nome, esse é o nome com que ficou conhecido o grupo, ou
a articulação desses segmentos da elite. Eles eram chamados de enteados. Por quê? Porque eles eram parte do sistema dominante, mas eles eram a parte frágil do sistema colonial dominante. Por quê? Porque eles são brasileiros, né? Eles estão na colônia, eles não estão na metrópole. Então, eles reivindicavam uma rearticulação das forças responsáveis pelo processo de levar adiante a proposta colonial. Eles não estão questionando a colonização, eles estão reclamando das formas, ou de algumas formas, como a dominação colonial acontecia. Eles queriam ter uma participação maior no bolo, vamos dizer assim. Outra coisa eram reivindicações, por exemplo, de soldados. Vamos lembrar, 2 soldados foram enforcados. Eles queriam um aumento no soldo. Outros queriam que o movimento levasse, eventualmente, à abolição da escravidão, o que certamente a turma dos enteados não queria. Então, a Conjuração Baiana, ela, repito, ela reuniu pessoas em torno de uma agenda, vou dizer assim, muito frágil. Na hora que a repressão começou a manifestar-se, o pessoal da elite dizia: eu não tenho nada a ver com isso. E o governador diz: então tá bem, dê aí uns escravozinhos, né, pra gente fazer um acerto cá entre nós. Né? O governador logo age em troca desses escravos, no sentido de fazer com que esses membros da elite pudessem recuperar a sua condição de súditos da coroa. O que justamente eles não queriam ser. Eles queriam ser mais do que súditos da coroa. Eles queriam ser participantes mais ativos e mais aquinhoados com esta dinâmica. Né? Outros segmentos da população, como eu acabava de dizer, tinham outro tipo de agenda. Agora, você me perguntava, e aí é o meu segundo ponto, em função da sua pergunta. Há sintonias com aquele movimento que a gente conhece mais, que é o da Inconfidência Mineira? Bem, talvez uma sintonia importante a ser salientada é o clima. E qual é o clima? O clima nós estamos pós-Revolução Francesa. E há um temor por parte das monarquias ainda existentes, e a portuguesa é uma delas, de que os ideais que presidiram a eclosão da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e, no final das contas, o fim do antigo regime, do regime monárquico, que esse tipo de ideia se esparramasse por outros cantos e chegasse às colônias. E, efetivamente, nós temos notícia de tanto no ambiente da Inconfidência Mineira como da Conjuração Baiana, existiam ideias, circulavam ideias daquelas figuras que fizeram o iluminismo francês, que inspiraram a Revolução Francesa. Os famosos ideais, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, circulavam lá e cá. Um dos condenados, depois eu quero mencionar isso num contexto mais amplo, mas um dos condenados, um daqueles que serão enforcados, ele, no final da sua vida, na sua última manifestação antes de ser enforcado, ele vai dizer que ele era feliz, mesmo sendo pobre, quando era católico. Mas depois ele se deixou levar por ideias de um tal Voltaire, de um tal Calvino, de um tal Rousseau. E, com isso, a vida dele desandou. E o final
no final das contas, a liberdade que ele vai ter é esta, e aí ele aponta para a forca que o está esperando. Então, ele está abjurando, né, os ideais que, num certo momento, ele abraçou, ideais esses que o levaram a participar desse movimento e que, no caso dele, né, conduziram a esse desfecho tão triste, tão terrível. Né? Então, você tem o clima, Mauro, pós-Revolução Francesa, né? O temor de que as ideias que inspiraram a Revolução Francesa atravessassem, como atravessaram, o mar e chegassem às colônias. Nós temos a proclamação da independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido uns poucos anos antes, em 1776. Então, talvez a gente tenha esse ponto, o mais importante, o clima. E no caso baiano, talvez mais do que no caso mineiro, né, se começa a falar, né, se começa a ouvir notícia aqui e ali do que vai ser a grande revolta dos escravos em 1804 no Haiti. Né? Mas mobilizações que vão conduzir a esse grande levante, né, já começam a aparecer. Né? Não vamos esquecer, né, a presença importante, né, do segmento escravo, né, na configuração, né, do tecido social, né, na Bahia daquele tempo. A gente terá oportunidade de tratar disso mais detidamente em alguns encontros que nos aguardam ainda. Então, efetivamente, há alguma aproximação, mas eu diria uma aproximação mais geral. Né? Na configuração específica do que foi uma coisa, do que foi outra, né? As coisas foram muito diferentes. Embora situadas aí numa temporalidade mais ou menos comum. Você falou desse líder do movimento que acabou enforcado e faz essa menção, eu era feliz quando era católico, antes de ser levado a engano pelas ideias iluministas, mas há registro da participação de padres na conjuração, né, na revolta. Também há. Para você ver como as coisas são contraditórias. Como há grupos muito diversos participando. E aí, se me permite parênteses, também na Inconfidência Mineira houve a participação de padres. Né? Uma casa importante em que se reuniam os inconfidentes lá em Minas Gerais está na cidade de Tiradentes, a casa do padre Toledo. Né? Então, há efetivamente essa presença. Né? E você vai ter, no século XIX, uma participação importante de padres em movimentos de cunho liberal, ou seja, signatários, pelo menos no nome, ou pelo menos em algum sentido, dos ideais preconizados pela Revolução Francesa. Padres participantes, por exemplo, do movimento maçônico. Então, você fazer um delineamento que dê conta da complexidade dos atores sociais aí envolvidos, isso é um trabalho grande. Porque se a gente diz, há um segmento aqui, mas há também o outro, e não necessariamente eles convergem. Por isso eu dizia no começo da nossa conversa, os fatores que fizeram a convergência entre esses diversos segmentos eram fatores muito tênues. Muito tênues. E na hora que o aparato repressivo se manifestou, a articulação se dissolveu. Bem, já que você ecoou essa manifestação de um dos sentenciados, né, eu gostaria de fazer um comentário um pouquinho mais detido, né, sobre o que ele diz naquele que é o seu último pronunciamento na Praça da Piedade, no centro de Salvador. Essa praça ainda existe,
ela fica na frente do convento dos Capuchinhos, aquele convento do qual vai sair o capuchinho que vai visitar o Belo Monte, 100 anos depois aqui do que estamos comentando, né? Frei João Evangelista de Monte Marciano. Hoje cedo, Pedro, entrevistando a Patrícia Valim, acabou sendo uma convergência, né? Coincidência não existe, porque a Patrícia Valim, que é comentarista no Giro das 11, uma historiadora de grande renome, fez o mestrado e doutorado dela exatamente ao redor. É um mergulho na revolução, na revolta dos alfaiates. Ela fala lá de Salvador, né, professora de destaque na Federal da Bahia, e ela comenta isso, né? Mauro, eles foram enforcados na Praça da Piedade. Que piedade, hein? Exatamente. E quem registra essas últimas palavras desse sentenciado, que é o João de Deus do Nascimento, que é um dos alfaiates. Quem vai escutar e vai registrar por escrito essa fala do alfaiate é um frei carmelita. Né? E certamente essa cena já foi assistida muitas vezes, porque ela acontecia em várias situações. Diante do momento da execução capital, chega lá o líder religioso para confortar o condenado, o sentenciado, e, no caso católico, para lhe ouvir a última confissão, né? Para que ele, perdoado por Deus, recebendo a absolvição, né, própria do sacramento da confissão, ele pelo menos possa ir para o céu, já que a justiça humana vai atuar no sentido de tirá-lo desta vida, pelo menos ele possa herdar a vida eterna. Então, é um frei carmelita que vai fazer esse registro. Aliás, um documento muito importante para o estudo, né, desta conjuração. Então, diz, de acordo com este Frei José carmelita, diz João de Deus do Nascimento, um dos alfaiates que então é enforcado no Largo da Piedade, na frente do convento dos Capuchinhos em Salvador. Diz ele, segundo o Frei: sigam a lei do verdadeiro Deus, a religião católica. Ela é a única verdadeira. Tudo o mais é engano. Quando eu a seguia, sem dúvida alguma, vivia bem, ainda que pobre, talvez independente. Porém, depois que eu dei ouvidos a uns cadernos, a um Voltaire, a um Calvino, a um Rousseau, deixei o que não deveria, e por isso vim parar neste lugar. Senhores, ele deve ter até erguido a voz nessa hora. Senhores, quem quiser ser mal, seja só para si, e não convoque os mais. Liberdade e igualdade é isto. E diz o Frei, apontando para a forca. Ou seja, o condenado aponta para a forca. Liberdade e igualdade, na qual eu apostei, olha o que me reservaram. A forca. Ainda de acordo com o Frei, dizia João de Deus a todos que o ouviam, sendo chegado o último momento de sua vida, implorava de Deus misericórdia, pedia socorro dos sacerdotes, pediu também ao algoz que lhe desse uma boa morte. E então, antes que caísse do patíbulo, agitando-se até morrer, até morrer, gritando por Jesus Maria, né, caiu do patíbulo. E a última das suas palavras foi: misericórdia, misericórdia. Pois é. No entendimento do condenado, religião católica é uma coisa, ideias iluministas são outra.
ele está fazendo um acerto com o seu passado, com aquilo que está no mais fundo do que o constituiu desde o seu nascimento. Em algum momento do seu caminho, ele aderiu às novidades representadas por Voltaire, Calvino e Rousseau. E vamos pensar aqui que Calvino aparece meio esquisito aí no meio, né? Entre Voltaire e Rousseau, porque o Calvino não é iluminista, longe disso. Calvino é do século XVI, os outros dois são do século XVIII. Calvino é um reformador. Né? Mas, no fim das contas, é como a gente dizia sobre socialismo e comunismo. Os nomes eles não expressam aquilo que eles efetivamente indicam. Então, Voltaire e Rousseau, pensadores do século XVIII, Calvino, reformador religioso do século XVI. Esses nomes funcionam como estigmas. Né? Na própria boca do condenado, do sentenciado, que espera ter a misericórdia de Deus, espera ir para o céu, apesar de a justiça dos homens haver de puni-los ali imediatamente, né? Voltaire, Rousseau e Calvino representam os inimigos da igreja. E por extensão, representam os inimigos do Estado português. Porque não nos esqueçamos, né? Estamos naquele regime em que fé e império, catolicização e colonização, dão-se as mãos desde 1500. Essa aliança continua firme e forte, a despeito de que existam padres maçons, né? A despeito de que as coisas não sejam assim tão distintas quanto o próprio condenado diz, né? Religião católica de um lado e referências iluministas de outro, né? As coisas são muito mais misturadas, muito mais mescladas, muito mais complexas, portanto. Não vamos esquecer, no fundo está o projeto, né? Fé e Império, né? De que falava Camões lá nos Lusíadas. Esse é um elemento importante que a gente não deve perder de vista, né? No entendimento do que, no fim das contas, sustenta, né, o andar da colonização e como é que as fissuras no interior da elite, né, elas podem ser recompostas, né, na medida em que haja uma convergência de interesses. Então, entre o governo e os membros da elite envolvidos no movimento, foi fácil a recomposição. Né, porque os interesses que uniam essas forças eram muito maiores do que aqueles que, eventualmente, né, uniam estes enteados e as pessoas do povo que, por exemplo, buscavam, né, tinham no horizonte a emancipação dos escravos e escravas. Então, o tecido é muito complexo. Precisa ser levado sempre em conta, não perder de vista, né, esse tecido bastante exigente para a nossa compreensão. Algo que me impressionou demais no material de referência que você me mandou, Pedro, e que vai estar na descrição do vídeo, é a sempre muito virulenta repressão das elites contra quem ousa levantar a cabeça, né? Além desses 4 enforcados, né, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, os 2 alfaiates, né, esse que você falou, o João de Deus e o Manuel Faustino dos Santos, e houve um 5º condenado à forca, o Orives Luiz Pires, que fugiu. Mas, além deles, houve dezenas de outros participantes foram condenados a 500 chibatadas. Gente, 500 chibatadas, não é todos, não, cada um, no Pelourinho. Na época se chamava o Terreiro de Jesus, em Salvador. E eles foram conduzidos para assistir ao enforcamento dos líderes do movimento e depois ainda foram enviados, degredados para a África, né? É terra arrasada, como sempre, né, Pedro? E a gente pode pensar, Mauro, que a repressão ela teve as suas escalas
justamente a partir daquele critério que nós mencionamos no começo. Quanto mais baixo, vamos usar essa palavra, não é a melhor, mas para ficar mais fácil, né? Quanto mais baixo o extrato em que a pessoa se encontrava, mais truculenta foi a repressão. Então, nós vamos ter figuras dos setores médios da população. Eu vou citar um nome aqui, por exemplo, um que vai aparecer em outros movimentos de levante também. Nós certamente vamos encontrá-lo mais à frente. Um médico chamado Cipriano José Barata de Almeida. Ele é conhecido com um nome reduzido, Cipriano Barata. Um tenente, Hermógenes Francisco de Aguiar Pantoja. Um intelectual, Francisco Muniz Barreto de Aragão. Esses foram presos, mas as penas foram leves. Então, você tem uma gradação na forma de aplicação das penas, no exercício da repressão. Quanto mais pobre, mais truculenta é a maneira como as forças repressivas do Estado atuam. E como os pobres são e sempre foram a esmagadora maioria dentre as pessoas que habitam esse país, é o efeito exemplo, né? É para que os mais pobres saibam, olha o risco que você corre. O grau de perversidade é sempre muito chocante para nós, mas não é muito diferente da perversidade que a gente assiste hoje. Eles foram, então, enforcados, né, lá na Praça da Piedade, foram esquartejados, as cabeças e as mãos ficaram expostas durante 5 dias em diferentes pontos da cidade para servir de exemplo à população, aos pobres. E aí, com o calor intenso de Salvador, em 5 dias você tinha um cheiro de podre em Salvador inteira e a cidade foi tomada por urubus. Aí os despojos deles foram recolhidos pela Santa Casa de Misericórdia e sepultados em lugar que ainda hoje é desconhecido para não correr o risco de ninguém ir lá prestar homenagem a eles, né, Pedro? Veja, Mauro, essa síntese aí é muito feliz. E aí eu vou fazer, então, uma associação com o destino de Tiradentes, que também foi enforcado, também foi esquartejado, e os pedaços do seu corpo não foram expostos numa cidade, mas foram expostos ao longo de uma estrada. Não vamos nos esquecer que Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, mas a Inconfidência da qual ele fez parte estava lá nas Minas Gerais. E, portanto, os pedaços do corpo de Tiradentes foram expostos ao longo da estrada, do chamado Caminho Real. Eu, inclusive, vivi em Petrópolis, Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e perto de Petrópolis há um vilarejo chamado Cebolas. E esse vilarejo, pequeno até hoje, pelo menos até quando eu vivi lá, a atração principal era uma salinha que abrigava um museu, o Museu de Cebolas. E a atração principal do museu era um osso atribuído a Tiradentes. Cebolas fazia parte desse Caminho Real. E ali teria sido afixado, né, afixada uma parte do corpo de Tiradentes e aquele osso seria, né, testemunha disso. Agora, o que eu queria comentar em relação a Tiradentes, Mauro, é o que aparece num dos documentos que definem, né, o tipo de sentença que o alferes Joaquim José da Silva Xavier deverá receber. Ele é condenado a uma morte por enforcamento com 3 características, 3 adjetivações. Pasme você. Primeiro, morte lenta. Segundo, morte natural. Terceiro, morte para sempre. Nenhum desses adjetivos deve ser entendido na sua significação imediata. Uma morte por enforcamento pode ser lenta,
Não sei. Não me parece que justamente, né, alguém enforcado demore muito para morrer. Então, alguns minutos, poucos minutos. Né? Mas é que a lentidão diz respeito a todo o ritual em torno da eliminação do sujeito. Então, não é só o enforcamento, não é só levar à eliminação biológica daquele fulano, mas todo o processo pelo qual, enforcado no Rio de Janeiro, Tiradentes tem seu corpo esquartejado, seus pedaços expostos, né, em lugares ao longo do caminho, e a cabeça dele exposta na praça principal de Vila Rica, a atual Ouro Preto, tudo isso faz da morte de Tiradentes uma morte lenta. Depois, quando hoje a gente fala, fulano morreu de morte natural, a gente diz de quê? De uma morte que não é produzida por fatores externos, ou, mais estritamente, uma morte que acontece, por exemplo, com uma pessoa que está dormindo. Ela morreu. Fala-se de uma morte tranquila, se usa essa expressão morte natural. No caso da sentença de Tiradentes, morte natural, obviamente, não significa isso. A morte de Tiradentes, ela é a morte exemplar, o termo que você fez referência. Talvez a gente pudesse dizer assim, é natural que alguém que se coloca na contramão da ordem tenha que desaparecer. Desapareça. Então, aqui o conceito de natureza está muito associado à noção de ordem social. E depois, a outra expressão que é genial, né? Uma morte para sempre. Então, no caso de Tiradentes, você tem o quê? Você tem a eliminação de todas as referências do nome dele em documentos. Por exemplo, o livro que registra o batismo dele, você vai lá, se procura o registro dele e se rasura o nome dele, para que ele não conste. Né? A casa dele é Salgada. O sítiozinho lá onde se situava a casa dele, a casa em que ele nasceu, é Salgado. Ou seja, é necessário que morra a memória, que morra a lembrança, que morram as referências a ele, que ele suma. Que ele suma. Ora, no caso dos 2 soldados e dos 2 alfaiates que foram enforcados em Salvador 7 anos depois de Tiradentes, o que se pretendeu foi a mesma coisa. E por causa da documentação referente ao processo contra as pessoas envolvidas no movimento, é que a gente fica sabendo o nome dessas pessoas, ou um documento como o do Frei Carmelita, que eu já mencionei, que também fala, cita o nome dessas pessoas, aí a gente fica sabendo que elas existiram e quais eram seus nomes. Mas a ideia é suscitar o desaparecimento completo. E até o Pedro tinha feito referência no começo da nossa conversa à imagem que vai ser a capa desse nosso encontro hoje. Até na iconografia há similitude entre Tiradentes e os 4 enforcados de Salvador. Todo mundo tem na memória, acho que sim, né, até dos livros de história que a gente estuda, desta imagem do quadro de Pedro Américo, de Tiradentes enforcado. Né, Pedro? Acho que é bem usual, né? Todo mundo está bem na memória coletiva no Brasil, né? É um dos quadros mais importantes do Pedro Américo, que é um dos nossos grandes pintores. Sim, então todo mundo acho que guarda este quadro. Vamos ver agora o quadro que vai ser capa desse encontro de hoje, dos enforcados. Na verdade, a gente fala em 4, mas aparecem 3 aqui. É uma diferença importante, são todos negros, né? A fisionomia. Estão os 4 aí. Estão os 4? 3 no é verdade. Mais elevado e um mais abaixo. Verdade, eu não tinha reparado. Então, os 4 de Salvador
vejam que é muito parecida a disposição dos corpos dos quatro com a maneira como Pedro Américo registra, retrata Tiradentes, né? Então, de fato, você tem razão, tem uma quarta cabeça aqui nesse cantinho que eu não tinha me dado conta, com essa diferença, né? Os quatro negros, né? Os quatro negros enforcados em Salvador. E veja, Mauro, ao fundo, o Convento da Piedade. Está aqui, é verdade. Tá ao aqui, fundo. lá no fundo do Convento. Abaixo exatamente da mão que pende. Está ali a cúpula, ali é o Convento da Piedade, e na frente dele o Largo da Piedade. Aqui, dá para ver, né? Estou falando aqui para exatamente trazer a imagem para cá. Aqui embaixo, sim, exatamente o Convento da Piedade. Logo, não é acidental que essa mão esteja pendendo exatamente em cima do Convento da Piedade, né? Tem muito simbolismo nesse quadro. Então, claramente, quem fez esse quadro, não sei o nome dele, do artista, da artista, se inspirou no quadro de Pedro Américo. Não consegui descobrir também. Pesquisei hoje uns bons 30 minutos, não consegui descobrir. E, no caso dos quatro de Salvador, houve uma disposição também de riscá-los para sempre do livro de história, dos livros de história do Brasil. Quando é que isto foi revertido? É impressionante essa questão do caráter político, social, de classe da história do Brasil. Em 2011, por decreto de quem? Da presidenta Dilma Rousseff, os condenados da Conjuração Baiana foram declarados heróis nacionais. Impressionante, né, Pedro? Como o caráter político, o caráter de classe da historiografia de um país, né? Claro. E essa observação que você fez é muito oportuna, né? Ela me permite fazer outra. Quer dizer, o destino dos quatro, né? 2 alfaiates, 2 soldados, o destino da memória deles, né, foi muito diferente do destino que teve a memória de Tiradentes, né? Mas aí, então, aí vem a minha observação, para você ver como as coisas efetivamente elas fazem muito sentido quando a gente começa a associar, etc. Tiradentes, ele foi associado muito cedo a Jesus. Não é à toa que as imagens que a gente tem de Tiradentes o apresentam já o Pedro Américo, o apresentam o barbudo, né? E com as feições que nós costumamos atribuir a Jesus. Que pelo menos no passado se dava de Jesus, né? O Jesus loirinho, aqui no caso, Jesus meio ruivo, né? Exatamente. Né? Exatamente. No caso lá, são quatro são negros, né? Então não tem tanto espaço assim para eles na história do Brasil. E aqui a gente tem a cruz, lá tem o convento, né? No fundo. Então, eu escutei uma vez uma explicação de um entendido em arte colonial, dando conta de quem fez por primeiro essa associação entre Tiradentes e Jesus foi ninguém menos que o Aleijadinho. Num contexto em que a repressão caía pesada, né, na Vila Rica, né, na Vila Rica dos Inconfidentes, então Aleijadinho, para manifestar a sua solidariedade, o seu vínculo com as causas libertárias da Inconfidência, ele começou a fazer crucifixos em que Jesus aparecia com um corte vermelho no pescoço. Então, ele não podia falar, mas ele, na sua genialidade, né, ele fazia esta marca. Então, dizia essa explicação de que todos as representações de Jesus na cruz, a partir de 1792, feitas por Aleijadinho, trazem este traço. Então, é uma aproximação, vamos dizer assim, subversiva, né, das duas figuras, né, que foram ambas reprimidas pelo poder do Estado, a cruz de Jesus e a forca de Tiradentes. No entanto, serão os republicanos, 80 anos depois, a partir ali de 1870, que vão trabalhar essa, me permita a expressão, cristificação da figura de Tiradentes, para fazer o quê?
para fazer uma provocação a Dom Pedro II, então soberano. Porque, afinal, quem é que tinha mandado enforcar Tiradentes? Quem tinha assinado a sentença de morte contra Tiradentes? Ninguém menos que a bisavó de Dom Pedro II, a rainha Dona Maria de Portugal. Então, Tiradentes vira Jesus, vira o mártir da independência, por obra dos republicanos antes da República, 1870, por aí, né, que pretendem com isso, né, atacar a genealogia do imperador Dom Pedro II. E com isso, então, você tem, né, a elevação, digamos assim, a canonização, né, no imaginário brasileiro da figura de Tiradentes. Bem, não era possível, e nem estes republicanos fariam isso com mulatos esquartejados no Largo da Piedade, em Salvador. Sim. Negros, né? Pretos esquartejados. É isso aí. Exatamente. Ó, 2 observações, a gente já deu tempo, e aí vou devolver para o Pedro fazer os últimos comentários. Primeiro, da Selma Gouveia. Ela diz assim: tem um jogo educativo chamado Búzios, que retrata a revolta dos alfaiates. Sim, Selma, porque a revolta dos alfaiates é também conhecida com o nome de revolta dos Búzios. Não é isso, Pedro? Exatamente. E ela diz aqui, nesse jogo, o aluno incorpora um personagem atuante do movimento que gerou a revolta dos alfaiates. E mais ainda, ela diz, o jogo Búzios está disponível para ser baixado gratuitamente. Na página também há informações para os educadores com as orientações pedagógicas e estudos publicados sobre o assunto. Mais ainda, Selma, Búzios, Ecos da Liberdade. O Búzios é um jogo sobre a revolta de Búzios que aconteceu na Bahia no século XVIII. Esse game foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia. Fica aí a dica para professores que queiram, então, baixar esse jogo, pais também, que queiram baixar esse jogo e introduzir de maneira lúdica seus alunos e filhos na história dessa revolução, dessa bonita revolta que ficou conhecida como Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, lá de Salvador. Uma última questão, Pedro, e aí devolvo para você fazer um comentário, acho bem importante, é a similitude desta situação de Tiradentes e também dos pretos condenados em Salvador com a de Lula. Por um lado, a elite brasileira já condenou Lula a uma morte natural, querem que ele morra na cadeia, a uma morte lenta, querem que ele morra na cadeia aos poucos, e a uma morte para sempre, né? Querem que ele morra, que o nome dele seja riscado dos livros de história do país. Só que dessa vez não tem uns republicanos, ou não tem uma fatia da elite brasileira para tentar dar o contragolpe neles. Quem faz o processo de cuidar, de preservar, de atualizar a imagem do Lula é o próprio povo brasileiro. E, nesse sentido, há uma similitude. São cada vez maiores as relações, a similitude, as equivalências, os sinônimos que se faz entre o povo da trajetória de Lula com a trajetória de Jesus Cristo. Acho muito interessante, né, Pedro? Sim, sim. Assino embaixo o que você está dizendo e eu me permito apenas, até por conta do tempo, acrescentar mais um elemento nessa pleiade de associações possíveis. Me chama muito a atenção, Mauro, que as elites se recompõem rapidamente, né? Se no fim das contas, a elite consegue se safar. Do mesmo jeito que se safou lá 2 séculos atrás, e o preço para ela se safar foi pagar os escravos. Entrega os escravos ali, umas mercadoriazinhas de pouco valor, não vale nada mesmo, né? E aí elas posam de boazinhas, elas posam de cidadãs. Naquela época eram os súditos da coroa. Agora são cidadãos, são aqueles fulanos engravatados, bem vestidos, bem arrumados, que defendem a moralidade, que são contra a corrupção, que são a favor, né, dos valores tradicionais. Quando essas pessoas, o tempo todo, né,
ao longo da história, representam aquilo que, ao longo da história, é um processo de contínua apropriação do Estado, de contínua subjugação do Estado aos seus interesses. Mas quem é que paga a conta? Aquilo que a gente falava lá em Recife, né? Fabrica-se um bode expiatório. E, na hora que você elimina esse bode expiatório, você passa para o conjunto a sensação de que todos os problemas estão resolvidos. Todos os problemas estão resolvidos. Então, a gente está num momento em que é preciso desmascarar essa lógica. A história brasileira não pode continuar sendo a história em que, para que a lógica da Casa Grande e da Senzala perdure, vítimas tenham que ser sacrificadas o tempo todo. E certamente Lula hoje está colocado nessa condição. Urge, que a articulação que se busca fazer, que buscamos fazer, por todas as frentes, possa encarar esse desafio de fundo. Nós temos uma lógica que perpassa a história brasileira, a lógica da Casa Grande e da Senzala, assentada na escravidão, não só como instituição, mas como mentalidade, a gente falou disso no sábado. Agora, essa lógica fabrica vítimas. E essas vítimas precisam ser eliminadas para que essa lógica perdure. Precisamos superar essa lógica e não precisamos de mais vítimas. Pelo contrário, precisamos de uma outra lógica mais inclusiva, mais generosa, que é a lógica que permeia ou que inspira todas as alternativas sociais, religiosas, políticas, que o povo brasileiro vem tratando de ensejar e de que os nossos retalhos aqui procuram ser, mesmo que modestamente, uma oportunidade de visibilização. É isso aí. Amém. Axé, salam, shalom, om. É isso aí. Salam Alek. Pedro Lima Vasconcelos e mais um Retalhos da Nossa História, número 16. No próximo encontro, na próxima semana, porque nós chegamos no finzinho do século XVIII, nessa revolta dos alfaiates, na Conjuração Baiana. Nós vamos fazer a travessia para o século XIX e nós que saímos de Pernambuco no sábado, vamos voltar para Pernambuco na próxima segunda-feira, na Revolução de 1817. Atravessamos do século XVIII para o XIX e saímos da Bahia e vamos para Pernambuco. No caso, eu e o Pedro, voltamos para Pernambuco, onde estivemos no último sábado. É isso aí, né, Pedro? Exatamente. Bravo, Nordeste. Bravo, Nordeste. É o Nordeste Vermelho, gente. É o Nordeste Vermelho. Alegria grande por estarmos juntos. É claro, a história do povo brasileiro é uma história dramática, é uma história de drama, uma história de tragédias. Mas a alegria é pela nossa presença, por a gente estar fazendo essa jornada de um conhecimento que nos foi sonegado por séculos aqui no país. E a alegria de ter como condutor você, nosso professor Pedro Lima Vasconcelos. Valeu, Pedro, muito obrigado. Até a próxima semana. Sou eu quem agradece, Mauro. Um cumprimento a você e a todo mundo que nos acompanha. Que tenhamos uma boa semana, uma semana de coragem, de descoberta de caminhos, em vistas ao Brasil que queremos. E vamos tratar de continuar construindo. Então, até a próxima semana. Semana de Lula livre e muito paz e bem. Paz e bem, gente.